depois, vocês têm a oportunidade, né, tem o espaço, que é o espaço do feedback, né, para a gente eu responder os questionamentos, as dúvidas de vocês, né, até as avaliações, para depois a gente fechar e eu fecho a nota, daí a nota ela é migrada para o sistema, tá? Aqui no ambiente aula, vocês veem a nota do AP1, ela vai se somando, né? Depois que eu mando para o sistema ensino, aí ela fica lá gravada, né, os resultados para depois gerar a ata final, né? Então, são duas, e aí vocês podem ver no autoatendimento, lá na lateral, pelo autoatendimento as notas. Só, sem eu migrar para o sistema, não aparece no autoatendimento, você só vê a nota no ambiente aula, tá? A gente está em 12. Então, a nossa aula de hoje, ela é o feedback, que, na verdade, como a gente não fez prova, né, foi a apresentação do trabalho, e depois a gente vai continuar com o conteúdo, né, com o conteúdo que hoje, então, é sobre o estudo do impacto ambiental, e depois eu vou explicar um pouquinho sobre a semipresencial. Também não tem nada demais, mas sempre é bom esclarecer, tá? Então, quanto à nota de vocês, eu vou abrir aqui. Então, a nota de vocês, ela foi composta essa aqui é de gestão da qualidade. Deixa eu abrir aqui. Ela foi composta de uma atividade na aula 2 com o peso de 0,2, depois uma atividade na aula 5 com peso de 0,4, depois fechando 0,6, né? Não, mas tem mais aqui. Deixa eu pegar alguém que fez tudo. Aqui, ver nota. Prof. Oi. Para mim aqui tá o seguinte, ó. Foi a aula 2 foi uma atividade que valia 0,2. Daí depois teve um TDE que valia 0,4, que é a atividade de pesquisa em dupla sobre a reciclagem, que valia 0,4 e já dá 0,5, né? Isso. E daí depois teve o envio da atividade... Não, desculpa, já dá 0,6. E depois o envio da atividade que valia 0,9 para fechar um e-mail. Isso aí. Então, tá certo. Então, aqui o que eu estava vendo tá certo. Foram 3 avaliações, né? Isso aí, 0,9, 0,4 e 0,2, para fechar um e-mail. Isso aí. E aí, na atividade... A AP2 só tem daí envio de atividade que é 0,3 essa próxima agora, por enquanto. E depois, dia 4, daí aqui tem um questionário aqui, exercício, mas exercícios não contam. os exercícios, eles são importantes fazer, mas para aprendizagem. Só aprendizado, né? E agora essa de 0,3, que é a atividade semipresencial, já é para AP2, né? Isso aí. Não mais para AP1. Então, foram 3 momentos avaliativos, né? Nenhum foi prova. Agora, na AP2 vai ter uma prova valendo 1, né? Porque a AP2 vale 2,5, então 1 é de prova e 1,5 em atividades. E depois, na avaliação final, que é a semestral, avaliação semestral, aí sim é uma prova valendo 5, se não me engano, ou valendo 4. Deixa eu ver aqui
É uma prova valendo 4 e 2 valendo em atividades em sala de aula e semipresenciais, né? Bom, o trabalho da semana passada, eu já corrigi todos, vocês já viram as notas de vocês, né? Foram muito bons, vocês apresentaram bem, quer dizer assim, é legal saber que vocês já estão dominando a ferramenta, né, de apresentação e tal, tá bem, já está bem tranquilo, semestre passado já estava, semestre passado ainda, ano passado ainda era mais novidade, né, e então não teve maiores problemas na apresentação, e também ainda alguns acabam se equivocando do que é trabalho científico, então trabalho científico vocês têm que seguir as regras da BNT, né, ainda uns esquecem de fazer introdução e conclusão, às vezes fazem introdução, esquecem a conclusão, então ainda acontece esses, só que agora eu já estou começando a descontar, como eu disse para vocês, né, o trabalho valia 0,9, partes da nota do trabalho para descontar a BNT, né, era um trabalho de pesquisa prática, quer dizer, vocês tinham que ver uma organização realmente real, né, que o de um dos colegas, ou que vocês conheciam, não necessariamente da sua empresa, mas poderia ir numa outra empresa, poderia ter ido numa fruteira, poderia ter ido em qualquer, né, desde que ela existe, vocês estão vendo, alguém está vendo como é que é feito, porque isso vocês não esquecem mais, né, isso não era uma pesquisa bibliográfica, não era pegar na internet, era realmente uma coisa mais prática, né, para vocês sentirem, né, que como não é fácil você manter toda essa questão de separação, ou não é fácil no sentido, assim, de mudar uma cultura da empresa, né, para que comece a olhar de uma maneira diferente, uma maneira de responsabilidade, quer dizer o quê? Que normalmente você vai fazer isso se alguém te cobrar, né, não é por consciência, é por cobrança, né, então, por isso que existe, e é isso que a gente vai estudar hoje, né, são as leis, porque justamente elas acabam vindo pelo não cumprimento, né. Hoje mesmo, a gente, na nossa reunião de coordenadores, o pastor foi fazer o devocional, e aí ele comentou, hoje é o dia da terra, né, dia 22 de abril é o dia da terra, e também é o dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril, o descobrimento do Brasil, então são duas grandes datas, né. E ele disse que a filha dele, eles se mudaram, né, e aí na mudança, ele estava ajeitando as coisas na casa, e a filha dele disse assim, não, pai, não pode ter só uma lixeira, tem que ter 3, né, ele disse, não, filha, aqui é a lixeira do orgânico, o lixo seco eu separo, eu boto assim, não, pai, tem que ter 3 lixeiras, e as cores têm que ser essas, assim, quer dizer, isso aí é educação ambiental, que parte lá da escola, né, lá da escola, e no final, né, é a criança trazendo para dentro de casa, porque o adulto, na época, não tinha educação ambiental, né, então ele não trouxe isso de infância, então é educar o adulto, né, é incutir uma cultura num adulto que não tinha essa cultura, e aí os pais acabam, e devem, né, como se diz, não é se sujeitando, mas aceitando essa mudança em função do filho, porque ele enxerga, daí que é o bom, né, que quando a gente entende que o teu filho está pedindo uma coisa correta, você não tem o costume, mas, né, ele sabe que a criança está correta, e aí, então, se adequa, né. Isso é muito bom, claro que não são todos, outras famílias dizem, não me incomoda e deu, eu faço como eu quero, né, infelizmente, né, mas é isso aí, resíduos, né, a gente às vezes não dá importância, mas
não gosta, né, quando o cheiro vem ruim, quando, e é o estudo de caso hoje também, né, a gente não gosta das consequências, mas não se preocupa em ser um agente de contaminação, né, mas não quer a consequência, que é contaminação, enfim, né, todos os seus danos. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, tirar dúvida, contestar? Está aberto. Momento de feedback. O que vocês acharam até aqui? Silêncio. Muitas das coisas que eu achava, prof, que fazia corretamente, na verdade, é tudo o contrário, né? Sério? Sério. A questão ali do adubo é uma, né? De jogar, enfim, resto de fruta no terreno, né? Pra fazer adubo. Na verdade, não vai virar adubo, né? Vai só poluir. Ele vira, mas ele leva um tempo, né? E aquilo que você cria antes disso pode ser um exemplo disso, Michele. É bem interessante que na praia, eu tenho minha casa na praia e meu cunhado tem do lado. E meu cunhado tem mania de jogar casca de fruta, tudo para virar adubo, né? E aí, o que acontece? Chama bicho. E aí vem os gambás, né? E aí, gambá na minha casa, mas por quê? Porque ele vai comer resto de comida do quintal do vizinho e depois vai para minha casa, né? Então, ele está atraindo um animal que acaba vindo porque ele busca alimento, né? Só que ele é um animal silvestre, ele não é um animal domesticável, né? E é um transtorno, ele transmite doença, se morder, ele transmite raiva, quer dizer, ele não é que a gente tenha que matar o bicho, mas ele, na cidade, ele é um animal indesejado, né? Ele acaba sendo prejudicial à saúde, né, prof? Com certeza, com certeza. Imagina, daí aí eles se intocam em churrasqueira, eles se intocam em cantinhos. Imagina, tu chega lá, mexe e o bicho te dá uma mordida, né? Enfim, deu um problema bem grave lá em função disso, que daí a gambá deu cria, né? E então nós tivemos que chamar os bombeiros enfim, para recolher a porque ninguém quer matar, né? Não se quer o mal do animal, mas também tem que dar um jeito. Mas tudo em função do tipo, vou adubar, né? Então, não é assim, você tem que largar cal, que ajuda a espantar, e outras coisas, né? Que mais? Também a questão dos trabalhos, enfim, ajudou a gente no quesito de sempre dá para melhorar, né? Então, eu aqui em casa procuro separar o seco do orgânico, mas que nem o nosso grupo falou ali sobre os remédios, eu sempre descartei remédio junto com os demais lixos. E não é certo, né? Então, sempre dá para melhorar alguma coisinha. É verdade, Camila, isso aí é uma verdade, mas as farmácias, elas podiam, como se diz assim, deixar um pouco mais claro que tem um lugar de coleta, né, porque o que acontece se a gente põe os comprimidos, dizem, né, a gente não pode jogar uma cartela com comprimidos no lixo, por quê? Porque uma criança pode pegar aquela cartela e comer e tá... E entre o veneno e o remédio, a diferença está na dose, né? Então, só que se você colocar, por exemplo, no vaso e dar descarga, a combinação dos comprimidos pode gerar reações, né? E reações em outros produtos que podem ser mais nocivos ainda. Então, você está contaminando a água. Né? Então, assim, veja que tu fica meio que no mato sem cachorro, por exemplo, o que eu faço, né? Aí tem as farmácias, mas quais são as farmácias que coletam? Vocês sabem aqui em Carazinho que tem assim, aqui é a coleta de remédio velho, vencido,
Não, né? Eu também não, eu desconheço. Deve ter, sei lá onde. É bem complicado isso mesmo. Não se facilita, né? Não se facilita para se coletar, né? Sim, até antigamente tinha aqueles pontos de coleta de pilha também. Mas também já é uma coisa que a gente não vê muito. Coleta de quê? De pilhas. Sim. Usadas, que também Sim. não podem ser descartadas no lixo, né? É verdade, é verdade. É bem raro, as coletas são bem raras. Andressa, tu ia falar alguma coisa? Tu abriu o microfone? Não, digo, aqui na cidade os postos de saúde têm os recipientes próprios para descartar os remédios vencidos, só que muitos não fazem. Nos postos de saúde, eu não tinha pensado nisso. Ó. Oi. Prof, aqui em Carazinho agora tem uma creche que também tá. Eles estão reciclando tampinha de garrafa e os envelopes de remédio também. Os envelopes, isso eu já sei, até uma vizinha minha aqui do prédio, ela pede as cartelas, mas as cartelas vazias, né? E o que tu faz com o comprimido se você tem que descartar, né? Esse aqui é o detalhe do remédio em si, né? Ou até o remédio líquido, vai botar onde, né? Mas os postos de saúde eu não tinha me dado conta. Que bom que tem, né? A tua esposa, Jonas, que trabalha Sim, nessa senhora. área, Ela é farmacêutica. então tu não sabe, ela não sabe qual é as redes de farmácias que coleta? Na verdade, ela trabalha aqui no Xingu, né, prof? Então, o pessoal daqui, como a população é menor, entrega para ela e ela dá o destino correto do lixo, né? Que vem essa empresa de fora, daí é pesado e é destinado, é incinerado, né? Certo. Mas Aqui em Carazinho, eu sei que... Também, né? Desculpa, Patrícia, desde a questão dos blisters, né? Os blisters é onde vai os comprimidos, né? Desde isso daí, tudo é destinado correto aqui. Fala, Patrícia. Aqui em Carazinho tinha a Panvel. A Panvel coletava antigamente, agora não coleta ainda. Agora não coleta mais? Antes ela coletava, agora eu não sei essa Ah, informação se ainda... Mas sim. creio que as farmácias, elas recebam, sim, os medicamentos vencidos, que eles têm que dar destino, né? Não é só a venda em si, mas tem em si uma assistência. É a logística reversa, né? Isso, que nem a Boticário, agora eu compro as coisas da Boticário, elas pegam o frasquinho de vidro, eles pegam de volta. Então, dão 10% de desconto numa nova fragrância, num novo perfume, na compra de um outro produto. Senão Que tu legal. vai ficando com vidro em casa, né? Não gasta um perfume, que tá louco. Não, e é uma pena, né? Aquele baita vidro, assim, que tu sabe que é uma baita de uma espessura, botar no lixo, assim, te dói a alma, né? Pelo menos tinha uma ação da Boticário, né? Tinha uma ação da Boticário que levava lá e pegava 10% de desconto numa nova compra, independente se fosse 1 ou 2 ou 3, né? Mas daí Sim. agora, até mês passado, eu peguei um perfume, levei lá, não deu desconto bosta nenhuma, só o CPF. Mas é que tu fica Mas nos igual, pontos. levei lá, fica nos pontos. Quer falar alguma coisa, Andressa? Não, professor, meu microfone que tá com problema. Tá. Beleza, então. Mas já falou, já é válido, Andressa. Não, mas ela tinha falado antes. Então tá, gente. Então, assim, vamos continuar com a aula. Hoje a gente não tem atividade, tá? Hoje não vai ter o TDE. Nós vamos ver a parte teórica e ela vai estar linkada
a semipresencial, que é dia 24, que é sábado, tá? Eu fiquei com pena do Jonas, que o Jonas disse que já está cansado de tanto trabalho. Meu Deus do céu. Porque, cara, eu sei, não é só eu, né? Tem outras disciplinas, né? Terça-feira em Direito de Informação e Transparência Pública, e é todos uns macetezinhos com leis, e tem que estar pesquisando, entrando no portal de transparência do governo federal. Daí a professora Regiane só passou um trabalhinho para nós, falando, gurias, vamos tentar dar um ligeirão, né? Olha, nós ficamos até umas 15 para as 10 da noite, e não saímos do chão. Pensa em troço complicado. Mas, por favor, gente, para que isso? Mas aprende, né, Jonas? Aprende, é uma coisa que... E continua no próximo semestre. Daí vem meu afilhado hoje do meio-dia, olha, Dino, meu caderno novo, tudo pintadinho, coloridinho. Falei, mas que saudade, né, gente? Meu Deus. Mas tu tem que pensar que na época que tu tinha a idade dele, aquilo lá era difícil, né? Pessoal, vocês estão enxergando? Sim, senhora. Então tá, então vamos continuar. Hoje a gente vai ver sobre o estudo de impacto ambiental, né? Que toda organização que envolve alguma coisa do meio ambiente, ela precisa ser feito, né? E apresentar. Mas recapitulando um pouquinho em questão de legislação, existem, né, legislações muito antigas, né, que nem na China, antes de Cristo, 1122 anos antes de Cristo, já existia uma recomendação imperial para a conservação de florestas, né, então, assim, a preocupação em algumas coisas, né, já vem de muito tempo. A Europa, ela foi toda devastada, né, em termos de florestas e tal. Foi um alemão, foi o primeiro, só não me lembro qual é o ano, qual é o século, foi um alemão que foi o primeiro a fazer o reflorestamento, que isso não era só cortar, né, porque imaginem, tudo era feito com madeira, né, a pedra era muito difícil, porque corta uma pedra, né, empilha e tal, a árvore não, a madeira era bem mais fácil de se trabalhar, então as cidades todas elas precisavam ser ainda erguidas, né, pontes e tal, então a madeira era a que mais se consumia. No século XIV a.C., Platão lembrava o papel preponderante das florestas, né, na questão do ciclo das águas e defensora dos solos contra a erosão. Então, também, né, a árvore só não serve como matéria-prima para nos servir, né, como também ela segura a água, né, que a gente diz, né, e alimenta, né, os lençóis freáticos, como também a questão da erosão, né, diminui a erosão, segura, porque aqui que é a erosão, né, a erosão é quando nas margens dos rios, né, a areia, a terra, ela vai entrando para dentro do rio, e o que vai fazendo? Vai assoreando o rio, vai diminuindo a profundidade do rio, pode até acabar com ele, né? Então, as árvores, elas são muito importantes, tanto que a gente vê no verão, lá na região mais ali do Rio de Janeiro, São Paulo, o que acontece com aqueles desmoronamentos, né? Deslizamentos e tal, é porque ali eram tudo florestas, foram cortando, foram construindo casas, paisagens lindas, né, eu vejo todo o mar e tal, sim, mas aí não tem mais a árvore para segurar, quando há uma penetração muito grande de água, a terra toda começa a ficar mais umedecida e vai para baixo mesmo, né, ali tem, no Rio de Janeiro, quando teve um dos deslizamento que matou muitas pessoas,
era uma profundidade muito grande de terra, depois era pedra. Choveu tanto que a água foi entrando, até que encontrou a pedra. E aí, da pedra, ela não consegue passar, e ela começou a descer, e levou toda a terra, né, junto, e aí levou as casas juntos, enfim. Em Roma, o imperador Cícero considerava inimigos que abatiam as florestas da Macedônia. O imperador mongol, né, proibiu a caça durante o período de reprodução das aves e dos mamíferos, isso lá em 1216. A legislação do Brasil teve como herança as leis portuguesas, e as leis portuguesas não tinham muita coisa, né, tendo com a maior evidência a proibição de corte de árvores frutíferas. Eram até multados lá em 1600 e pouco quem cortasse árvores frutíferas. E claro que, né, com detalhe de que, imagina que fiscalização, né, com a vastidão que era o país, né, como a madeira é utilizada para muitas coisas, né, casas, pontes, navios, móveis, lenha, acabava por ser um bem necessário, gerando a devastação, né, e aí o nosso pau-brasil, né, que além de ser muito bom para essas coisas, ela ainda dava o corante, né, então a Europa queria a nossa árvore pau-brasil em função do corante, além da lei, da madeira, né, e aí que foi uma árvore que entrou em extinção, né, mas já em 1605, né, existiu a lei do pau-brasil, onde exigia autorização real para o corte. Mas, como eu digo, como o Brasil é muito vasto em termos litoral, né, isso aí era só nas cidades que tinham portos, o resto, a madeira era roubada, assim, de forma tranquila, porque não tinha fiscalização, não tinha pessoas, não tinha como você fiscalizar todo o litoral, né? Dom João VI, quando veio para o Brasil, em 1808 até 1821, ele criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Única ação, assim, que se tem registro de uma preocupação, né, além, uma preocupação mais sobre os vegetais, a flora e a fauna, né. Nas constituições de 1824, 1946, nenhuma menção sobre proteção ambiental. Em 62, então, teve uma rearborização da floresta da Tijuca. Claro, a gente tem ali na Mata Atlântica, né, uma concentração, o Brasil se colonizou ali mais para o litoral, né, então ali foi muito devastado, e aí já começa, então, já não, né, só em 1862 que começa a se preocupar com isso. Em 1934, decreto do Código Florestal, em 34 também o decreto das águas, mas eram tudo ações, né, leis, e separado, né, não estavam assim, ligados, desde o federal, estadual, municipal. Eram códigos, decretos, né, que já era importante, porque legislava alguma coisa, mas não ainda, assim, de uma maneira amarrada com tudo, né. Em 65, então, vem um novo Código Florestal. Vejo, na Constituição de 1969, não trouxe nenhum conteúdo específico pela proteção ambiental, então nós tivemos 3 constituições, a de 24, de 46 e de 69, nenhuma falava sobre a proteção ambiental. Por quê? Porque o Brasil, muito grande, muito rico de recursos naturais, né, é considerado como infindável. Então, se se criassem regras, ia desestimular a entrada, então, de outros países para investir no Brasil, né, o Brasil considerado subdesenvolvido, depois em desenvolvimento, a partir lá, acho que de 1960, 50, 60, ele começa,
não é, em 70 ele começa, então, a ser considerado o país em desenvolvimento. Então, o que precisava era de empresas grandes, a maioria era multinacionais, né? Nós não tínhamos, mas muito pequenas, a quantidade de empresas realmente com substância. Mas por que a gente precisa de empresa grande? Por que a gente precisa de indústria? Para gerar emprego, a população crescendo. E se você não tem emprego, o povo vai passar fome, né? Então, por mais que o nosso país é agrícola, a agricultura gera pouquíssimo emprego. O que gera a grande massa de emprego é a indústria, porque não é só a indústria, mas toda a consequência da indústria, né? A consequência da indústria é vendas, a consequência da indústria é serviços, e ele desencadeia muita coisa, né? Então, em 81, a partir de 81, com as leis e decretos, a legislação brasileira hoje é considerada uma das mais bem elaboradas e completas do mundo, né? Em compensação, quando se fez ela realmente muito completa, né? Não existe no mundo, né, uma tão abrangente e tão detalhada como a nossa. E aí, então, o estudo do impacto ambiental. O que ela serve, né? Esse estudo é fundamental para identificar os resultados das atividades em curso, quanto ao que podem vir a ocorrer no futuro por consequência de novos produtos, serviços e atividades. Então, ele é um instrumento de gestão ambiental imprescindível para promover qualquer melhoria no sistema produtivo em matéria ambiental. Então, o que é estudo ambiental? Eu acho que aqui está, na aula 3, estudamos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, né, que é o máximo, e seus componentes. E no artigo 9, ela estabelece o instrumento de política, né, então, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação de absorção de tecnologias voltados para a melhoria ambiental. Então, nós temos aqui uma lei de 81, né, que aí, como eu disse, ela é mais completa, por quê? Porque ela abrange tudo, né, ela faz com que uma organização, uma empresa, eu quero abrir uma empresa, e ela pode, de alguma maneira, ela vai precisar de recursos naturais, ela vai gerar algum tipo de resíduo, e ela vai afetar a região, ela tem que apresentar um estudo de impacto ambiental. Então, aqui, através do CONAMA, né, estabelecer os critérios básicos e as diretrizes para o uso e implementação do estudo do impacto ambiental, considerado o impacto ambiental como sendo qualquer alteração de propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam quem? A saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Se dentro da organização que eu vou construir, vai afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Um exemplo, assim, mas como assim? Um exemplo bem tranquilo do nosso dia a dia. Alguém sabe, ou já passou ali na TW, ali na sede da TW aqui, que tem um bairro, que é dentro da cidade? Santo Antônio. Mora ali por perto?
Alguém ali falou? no bairro Santo Antônio. Isto. Vocês já ficaram ali um tempinho? Alguém já morou ali? Já trabalhou na TW? Podem falar, pessoal, não tem problema nenhum. Bom. Vai falar referente à poluição dos caminhões ali? Ali, ó, não é nem só a descarga. Para quem mora ali, o que acontece? A TW, quando ela foi construída, eu tenho certeza, aquele bairro era bem pequeno, né? Era bem, eles puderam construir tranquilamente e tal, né? Claro que já tinha todo um plano diretor, mas tinham poucas casas e tal. Mas hoje ela é ali em volta um bairro dominado de casas, enfim, do que tiver lá. Se você ficar ali parado e você vê um caminhão passando e outro passando, sabe o que acontece? Você sente uma certa vibração, né? Por quê? Porque é o peso do caminhão passando nas ruas, né? E agora imagina você morando ali, né? A gente se acostuma, normal, a gente se acostuma, mas quem não está acostumado, meu Deus, sente. Eu sei porque eu fui lá fazer uma visita uma vez, e eu acho que estava na rua, assim, mas eu senti o caminhão passando e o chão, sabe, não que o chão tremesse, mas a gente sente uma certa vibração. Permitida pela lei, afeta a saúde, a segurança e bem-estar. É óbvio que eles vão analisar a questão da estrutura da casa, se isso afeta a estrutura da casa, aquela tremedeira, daí sim a poluição no caminhão, em termos, né, aí você não pode ter caminhão velho, já tem que ter caminhão que tem aquela saída já com o tratamento, para que não libere muitos gases poluentes, o próprio barulho. Tudo isso é segurança, saúde e bem-estar da população. Canoas, e eu digo isso porque também Canoas também tem uma parte lá em que era tudo descampado, era tudo chácara e tal, e daí foram construindo indústrias e tal, e agora tudo é bairro. E os caminhões, dependendo do peso do caminhão, porque daí depende do que ele está carregando, ele é muito pesado, e aí ele dá essa tremedeira. E isso afeta a população. Bom, mas a empresa já está lá. Bom, já está lá. Está provado que ela estava antes que a população veio. Ela é tipo o direito adquirido, né? Agora, constrói outra? Não constrói, sem um estudo do impacto ambiental, e é levado em conta isso também. Vocês estão me entendendo? Então, a minha empresa vai afetar a segurança e bem-estar, saúde, segurança e bem-estar da população? Preciso provar que não, né? As atividades sociais e econômicas, essas atividades, elas são importantes para aquela comunidade ou afetam a comunidade de forma ruim, né? Que tipo de atividade ela vai gerar e um exemplo, garimpo. Garimpo afeta a atividade social e econômica? Afeta, muito. Aí isso assim, não, mas vai trazer divisas e tal. Gente, vai trazer divisas? Depende. Se eles venderem e tiverem empresas de transformação ali, senão, sabe o que vai trazer? Um monte de gente de tudo que é lugar do mundo, né? Garimpeiros, no caso, muita gente de classe muito baixa, que está ali buscando uma oportunidade, e com isso traz um monte de gente ladrão, né? Prostituição. Então, a sociedade quer isso. Então, bom, isso aí está acima, ou ela é muito mais importante dos efeitos colaterais que ela vai trazer, senão ela não vai, a sociedade tem o direito de não querer, né? Então, vamos supor, se é uma mineração, essa mineração
essa mineradora vai ter que provar que isso não vai acontecer, ou como que ela vai mitigar isso, como que ela vai reduzir ao máximo isso. Porque pode trazer uma destruição para a sociedade? Claro que pode. E com isso vem drogas. Então, você tem uma comunidade ali sadia, né? Onde você está ali tranquilo com teus filhos, criando teus filhos, ou enfim, né? E aí vem aquele bando de gente de tudo que é lugar do mundo, trazendo as suas culturas, e, professora, mas e o direito de ir e vir? Tudo bem, mas desde que não afete a qualidade, segurança e bem-estar da população. Se ela está trazendo bandido, por que o presídio aqui, que ia sair aqui entre Passo Fundo e Carazinho, foi uma polêmica, e trancavam, e liberavam, e depois trancavam de novo? Por que a sociedade carazinhense não queria? Porque vai trazer bandidos de alta periculosidade. Bandidos de alta periculosidade vai trazer quem? Muitos outros, né? Que vão ali, enfim, vão trazer consequências, de alguma maneira, né? Biota, gente, vocês querem interpelar, querem fazer alguma observação, uma pergunta, podem fazer, tá? Biota, o que é biota? É um conjunto de seres vivos, flora e fauna, que habitam ou habitavam um determinado ambiente geológico, como biota marinha, ou a biota terrestre, enfim, que são os animais, né? São os animais e os vegetais daquela região onde a organização quer abrir, e o que ela vai afetar? Né? Então, o que ela vai prejudicar? Ela vai, por um acaso, eliminar uma espécie? Um exemplo, que aí pega todas essas três aqui. Hoje está sendo construído um aeroporto em Canela, né? Um aeroporto vai ser inaugurado em outubro, se não me engano. Só que esse aeroporto, ele já está há mais de 30 anos para sair, gente. E não saía porque a comunidade não deixava. E as empresas dele fazer estudo de impacto ambiental. Se não me engano, era para ter saído em Gramado, e Gramado não aceitou, porque ia afetar a atividade social, econômica e a biota, ia afetar a natureza ali, né? E aí era a sociedade contra a economia, né? O prefeito querendo trazer, a sociedade não querendo aceitar. Mas vai trazer desenvolvimento, mas vai trazer um desenvolvimento junto com muitas outras coisas, né? Qual é a área? Na área tal, tá, mas na área tal tem a mata tal. Essa mata não pode mexer. Não, mas vai ter que ser tirado, então não vai dar. Porque, claro, que aeroporto, você não escolhe, eu quero fazer naquele terreno. Não, você tem que fazer todo um estudo dos ventos, né, das correntes de ar, um monte de coisa, não é assim, né, o próprio solo, porque vai ter peso, enfim, né, e levou muito tempo, muito estudo. Com certeza, vocês podem ter certeza que até quando eu estava fazendo o mestrado, a minha professora eles estavam em debates para aprovar, e o projeto foi reprovado, assim, sabe? Então, vocês imaginem os investidores ali, né, com aquela sede, agora nós vamos, né, fazer acontecer, e a sociedade foi lá e barrou, exigindo cada vez mais, não só a sociedade, mas também a FEPAM, né, no caso, todos esses meios, né, legais, eles não conseguiam provar que realmente valia a pena, né, afetar o que iam afetar. Condições estéticas e sanitárias, da mesma maneira, né, e a qualidade dos recursos ambientais. Para vocês terem uma ideia, nosso aeroporto aqui de Passo Fundo, eu conversando com uma colega há um ano atrás,
né? Porque esse aeroporto só desce aviões pequenos, né? De um porte lá, não de portes maiores. E aí, daí eu comentando com ela, pois é, esse aeroporto que não a cidade tão grande, pô, ela é a capital do norte do estado, né? E não conseguem fazer maior, melhor. Eu assim, Rosane, tá totalmente errada, ela não era para ter saído ali, não deveria de sair ali. Por quê? Porque ali é uma nascente, naquela região ali é uma nascente. Toda nascente, aonde gera que vai gerar um rio, né, que vai juntando e vai gerar um rio, ali tu não pode mexer, porque você está mexendo na existência, né, de rios, e que os rios abastecem as cidades, abastecem a natureza, né, todo o seu caminho e tal. E isso realmente tinha, uma vez um engenheiro me explicado, que na época do Brizola, o Brizola mandou fazer um estudo, e o melhor local, vejam, pasmem, o melhor local para abrir um aeroporto era aqui em Carazinho, aqui na 285, perto ali da bandeira, né, que é o cruzamento entre a 285 e a 386, mas mais para cá. Ali era o local ideal, com o estudo dos ventos, terreno, enfim, tudo. Mas por questões políticas, meramente políticas, depois de muito embate, foi para Passo Fundo, e ainda foram fazer num lugar extremamente proibido, né? Mas fizeram, por poder político. Só que, como eu disse, o que já está feito, né? Parece que agora eles conseguiram autorização para ampliar o aeroporto, né? Para fazer pistas maiores. Mas essa minha colega, ela é extremamente ambientalista, né? E ela é uma ativista para que isso não saia, em função, né, dessa questão ambiental. Vejam como é a coisa, né? Né? Fala. O ginásio do Teixeirinha ali também, que sai do trevo de Passo Fundo, quem dá acesso ao Amaral ali à direita, ele está abandonado, mas eu acho que não é só por questão política também. Eu acho que é por questão de infraestrutura ali perto do Senac ali, né? Quem vai para o Clube Juvenil. Tem aqui no trevo, tem o trevo do navio ali. Sim. Em vez de entrar à direita, quem vai a Tiúga, à esquerda Passo Fundo, sai reto quem vai Amaral ali. Também a obra ali que está abandonada, não chegou a terminar, concluir a obra, né? A obra, na verdade, terminou, só que a estrutura era para ser algo bem mais moderno e diferente, só que eu acho que tem alguma coisa ali também, né? Devido a questão ambiental? Solo também, a questão ambiental ali, tudo, porque é meio que um banhadão pro lado direito, pro lado de baixo da BR ali também. Sim, não me engano, porque tá abandonado dali, eles já tentaram embargar a obra e... Uma vez eu fui num show ali que tinha ali. Sabe que às vezes, infelizmente, Jonas, é assim, ó, eles dão um carteiraço, mas é só para pegar o dinheiro, né? Só para pegar o dinheiro. Depois começa a dar problema, mas eles já tiraram a parte deles, enfim, né? E depois deixa assim, né? É triste, porque é literalmente dinheiro jogado fora, né? Literalmente dinheiro jogado fora e interferiram, né, ali no meio ambiente, porque às vezes a gente pensa, é só um campo, é que nem o Pampa, né, porque a biota, ela estuda só a vegetação e os animais daquela região. O bioma é o ecossistema, né, ele é muito mais complexo. E eu, quando ia para a região sul do estado, via o Pampa, né? Eu acho horrível aquilo. Eu sempre pensava assim, por que não enche de árvore? Planta aquilo ali, né? Ou vão plantar alguma coisa, porque só um gadinho ali caminhando, aquele monte de terra. Gente, o bioma Pampa, ele é o único no mundo. Nosso estado é o único que tem esse bioma.
Então, esse ecossistema ali tem muitos animais que a gente não faz nem ideia, pequenininhos, enfim, de tudo que é tamanho, né, e tipo, mas todos têm um significado, todos têm um porquê de existir, né. Então, depois que eu estudei o bioma do Pampa, eu, né, mudei a minha opinião. Então, eu entendo quando às vezes as pessoas têm uma opinião assim, é porque eles desconhecem. Tudo tem um porquê, né, de existir, né? Por que não planta um monte de árvore frutífera? Eu estava conversando com a professora Thaídes, vocês não conheceram, mas o professor Ataídes foi nosso professor de comércio exterior, ele era um agrônomo, e começou com o curso de administração, depois ele deu mais ênfase no curso de agronegócio. Foi meu professor, ele fez economia também, não fez? Ele deu um semestre. Ele parou o ano passado. Não, 2019, segundo semestre de 2019, não parou mais. Ele parou... Ele era de Passo Fundo? 2019. Exatamente. Primeiro semestre com ele, segundo semestre. Eu também tive aula com ele. Viu? Então, professora Thaís. E sabe como é que é? E com mais um pouquinho. É bem isso mesmo. Seus ruminantes. Mas daí um dia eu conversando com a gente, né, os professores e tal, eu nem sei no que era, se era um almoço, se era uma reunião de professores, e aí eu disse para o professor assim, professor, por que em vez daí ele estava dizendo que tinha árvore disso, que ele tinha muda, né, que ele conseguiria muda disso, daquilo, aquele outro, umas árvores lá. Eu disse, professor, mas por que em vez de ficar na mata, mata permanente, né, ou as ciliares e tal, não planta árvore frutífera, porque daí, assim, além de estar segurando, né, a função da árvore, já está gerando alimento e tal. Daí ele me olhou assim, professora, toda árvore tem a sua importância, e tem que ser árvore da localização, do local, né, daquela região, porque ela serve de alimentos para a fauna. Mas é óbvio, né? Então, para nós, assim, mas essa árvore não gera alimentos. Não gera alimento para nós, mas gera alimento para aquele bichinho, que serve de alimento para aquele bicho um pouquinho maior, que serve de alimento para aquele bicho maior ainda. Então, isso é o ecossistema, né? E outra aqui na frente de casa, frente da minha casa tem uns pezinhos de canela, né? Para sombra. Né? Então, nas ruas, tu não vê árvore frutífera nas ruas, é até a questão, tu não vê pomba, esses bichos fazer ninho em pé de laranjeira, pé de pitanga, pé de bergamota. Não existe. É verdade. Elas vêm com as copas mais fechadas, tudo, né? Exatamente. Então, tudo tem um significado, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, que nem porque que vocês são mais jovens, mas o Taim, né? A reserva do Taim, você indo depois de Pelotas e lá, para fazer aquela estrada, né, asfaltar toda aquela, teve muita polêmica, os ambientalistas não queriam de jeito nenhum, porque ia afetar, né, aquela região que é uma reserva ambiental, né, assim, mas eu fui lá, uns anos atrás, eu fui até o Chuí, né, e eu disse, eu quero ver esse tainho aqui, que deve ter tanto bicho, deve ter tanto não sei o quê, não tem nada, gente, assim, a gente para e não vê nada, mas não vê nada ali no momento que você parou 5 minutos, né, mas ali tem toda uma vida, né, que necessita existir para se manter toda uma outra estrutura, né, enfim, para o nosso bem, né, se vocês forem parar para pensar, se a gente eliminar os animais, a gente também, o que a gente assim, vamos matar esses bichinhos aqui que só incomodam, sim, só que esses bichinhos, de repente, comem alguns insetos, que se eles não tiverem mais predadores, vão passar a ser nossas pragas, né, o que hoje é um ou outro, vai virar praga. Mas como que isso aqui surgiu? Não, ele sempre existiu, só que agora não tem mais o predador dele. A mesma coisa
que aconteceu, acho que nos anos 90, acho que foi nos anos 90, um restaurante, vejam só, não sei se foi em São Paulo ou foi no Rio, escargot é caramura, lesma. E aí um restaurante, não, eu vou fazer escargot, comida, né? Mas nós não temos a lesma, que é o ideal para servir nos modos franceses. Então, ele foi lá e trouxe as espécies para serem criadas aqui, né? Fazer o criadouro de lesma para fazer o prato. E aí, o que acontece? Acontece que o cara que criava desistiu, largou, abriu as comportas e as lesmas se foram. É praga. É praga. Por quê? Por que virou praga? Porque como é que se diz? A natureza, ela é perfeita, né? O animal, se não é da região dele, ele não entende que aquilo ele pode comer. Então, ele não vai comer aquela lesma, ele vai comer uma lesma parecida, mas não aquela, porque ela não é da região, o código de barras dele não faz essa leitura, né? E virou praga. Outra praga é como é que é aquele porco? Aquele porco... Javali, professor. O javali foi a mesma coisa. Vamos criar a carne de javali, porque é uma carne exótica, que tal. Até que o cara encheu o saco lá, não sei, se não me engano, foi São Paulo, no Rio. E largaram os javalis. Hoje, ele é uma praga. E ele está descendo, e ele devasta plantações inteiras, e eles andam em manadas, e só à noite. Né? E se sem contar que tem uma época do ano que é aberta a caça ao javali, né? Mas já virou praga, Jonas. Já virou praga o javali. Sim. Não pode ser abatido. Ele pode ser abatido. Isso daí não tem volta mais. Não tem? Olha... Não. Ao Rio Grande do Sul, se eles não conseguirem segurar essa turma que está descendo, né? Eu sei que eles já estão Esse daí é que nem cachorro na vila. Esse daí não normaliza mais. E assim, ele é muito violento. É um animal muito violento. Ele vai comer de noite, porque ele se esconde de dia, né? E ele mata um ser humano tranquilamente. Né, porque ele é muito selvagem, ele tem aquelas garras que o nosso porco já não tem mais, ele ainda tem, né, que é extremamente violento, né, ele tá se, como se diz, se protegendo, né, ele ataca enfim, então, por quê? Porque a nossa fauna não reconhece, primeiro que não tem nem animais de grande porte, que são predadores do javali, né? E os animais de grande porte que nós temos também não são carnívoros, porque tem que ser carnívoros, né? Então, que seriam daí os leões, né? Mais esses animais que para nós também aqui... A onça pintada, mas só na são reservas. A onça pintada, mas não para nós aqui, né? A onça, enfim... né? Primeiro que a gente não tem eles soltos, eles ficam em reservas, né? E nem na quantidade necessária. Então, isso passa a ser praga porque ele ele não faz parte do ecossistema, né? Só o ser humano que tem inteligência para discernir isso. O animal, ele já traz no DNA dele essa leitura do que ele pode e o que ele não pode. Então, se na leitura dele ele não reconhece, ele não vai comer, e aí aquilo vira praga, né? Outra coisa, em termos de afetar, né? Então, como eu disse, quando você faz uma estrada, tem que fazer o estudo do impacto ambiental
daquela região, o que ela pode afetar, não só os animais, como as cidades também. Eu tenho uma filha de uma prima minha, que é engenheira ambiental, e ela trabalhou numa empresa de rodovias, que constrói rodovias, e ela ia muito para o Nordeste, porque essa rodovia ganhava licitações. Então, para asfaltar o trecho X ao trecho Y. Então, ela e uma equipe, eles tinham que ir naquela região, estudar a fauna e a flora, e a população da qual a estrada ia beneficiar, ou enfim, ia afetar, né? Tudo, eles tinham que fazer um estudo total daquilo ali, né? Quais eram as economias ali, do que viviam aquela sociedade, se era comércio, se tinha indústria, tudo, para ver se aquela estrada realmente ia afetar de forma positiva ou negativa, né? Outro exemplo é a transposição do Rio São Francisco, que também foi muito polêmica, né? Ela foi embargada o quanto que pôde ser embargada. Depois, daí entrou a política na qual, vai e vai, né? O que acontece? O Rio São Francisco é um rio muito grande, com uma vazão muito grande, daí o que pensaram? Vamos pegar esse rio e vamos fazer desvios para passar em estados onde há a seca, né, que é lá no Nordeste. Então, foi o estado de Pernambuco e da Paraíba. Então, eles construíram rios artificiais, né, ramificações para abastecer, porque a gente pensa assim, Pernambuco, Paraíba, tudo é praia. Não, praia é só ali, o litoral, né? Viaja 50 quilômetros para dentro, é uma miséria, uma seca desgraçada, né? E aqueles rios, então, iriam ajudar até para essas cidades, essas regiões interiores, pudessem alavancar, né, a sua independência, né, porque não tem que criar ali, né, muita coisa. Enfim, só que, o que acontece? Eu me lembro bem quando numa dessas embarcações, quer dizer, que foi vetada a continuação da obra, o Lula apareceu e disse assim, disseram que o peixe X vai sumir. Não tem problema, vamos pegar esse peixe e vamos criar em aquário que a gente vai manter a espécie. Isso não é motivo para parar a obra. Mas não foi só uma espécie, eram várias espécies. Mas não era só isso, é muita coisa. E outra, que você projeta os danos, mas não sabe de outros danos que podem vir a acontecer. Hoje, por exemplo, a transposição aconteceu, né? Esses rios artificiais existem. O que aconteceu? Diminuiu a vazão do Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco acaba no mar, né? Então ele desemboca no mar. Então, a força do rio entrando no mar faz com que não permitia que o mar entrasse no rio. Então, é a água doce sendo expelida na água salgada. Uma das consequências, e que isso não tinha, tem coisas que não tem como prever, porque você não sabe como a natureza também vai receber essa mudança, né? Tem como alguma coisa prever, mas nem tudo. Hoje, o mar, existem peixes do mar, então, de água salgada, a 200 quilômetros para dentro do Rio São Francisco. Por quê? Porque diminuiu a vazão, né? E agora o mar está sendo mais forte do que o rio. Então, é o mar que está entrando, e não o rio que está saindo. A água doce saindo para o mar, né? E aí vai afetar toda a fauna marítima do Rio São Francisco, porque os peixes se alimentam, né? Se alimentam de peixinhos menores, os peixinhos menores se alimentam de
de micro-organismos, e esses micro-organismos vão ser afetados. Esses peixes de água doce, eles não aguentam água salgada, eles vão morrer, então, ou eles vão voltar, né? Enfim, não adianta, consequências tem, e algumas são a longo prazo. Por isso que tem que se continuar estudando, quando se faz uma alteração dessa magnitude, que foi o Rio São Francisco, né? Eu até estava lendo outro dia que os cientistas, eles estão preocupados porque cada vez estão reduzindo mais as verbas de pesquisa dos efeitos dessa mudança do Rio São Francisco. Daqui a pouco não vai mais existir gente estudando isso. E o que vai acontecer? Vai se perder e nem vai se poder projetar o que pode acontecer para você tomar uma ação sobre isso. Olha, vai acontecer que vai acabar a espécie do peixe X. Ah, mas espécie do peixe X é o que alimentava o peixe-boi. Então, provavelmente, o peixe-boi vai entrar em extinção. O peixe-boi já entrou em extinção, né? Mas vai acabar o peixe-boi. Vocês entendem? E aí vai se acabar porque não vai se dar, não vai ter mais gente para ficar fazendo essas pesquisas, né? Que são importantes. Então, assim, falei de coisas grandiosas, mas coisas nossas aqui também. Por exemplo, a Nestlé, que hoje não é mais Nestlé, que antes era Parmalat, passou a ser Nestlé, agora é Piracanjuba, né? Então, a Parmalat, quando construiu aqui, com certeza ela teve de fazer um estudo do impacto ambiental, porque ela também tem que prever todos os resíduos que ela vai gerar e como que ela vai tratar. E se der um acidente, como é que ela vai agir? Porque sempre tu tem que ter um plano, né, ó, se acontecer esse acidente, como é que vocês vão agir, o que vocês vão fazer e o que vai afetar? Quem vai ser afetado? Quem é daqui lembra que, acho que foi esse ano, né, o cheiro ruim que vinha lá da estação de tratamento de efluentes da Piracanjuba, né, provavelmente alguma coisa estragou na estação de tratamento, é uma reação anaeróbica bem violenta e libera esse cheiro ruim, que são gases, né. Então, tá aí, ó, na nossa porta, a gente sentindo, né. Enfim, vamos lá. Baseado na definição de impacto ambiental, através da resolução do CONAMA, foi definido que estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação, ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentado como subsídio para análise da licença requerida, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação da área degradada, análise preliminar de riscos. Tudo isso tem que ser feito, né, antes da gente abrir a organização, né? Então, vejo que não é assim tão simples. Por exemplo, você quer abrir uma empresa de embutidos, né? Embutidos é salame, todos os seus derivados. É carne, certo? Então, você compra a carne ou você abate a carne. Bom, abate ali, abatedouro. Tratamento, como é que você faz toda a questão do abate, da limpeza, dos resíduos. Não, eu compro a carne. Tá, você compra a carne, eu levei os alunos do agronegócio, uns anos atrás, para visitar uma agroindústria de embutidos. Aí, pequena, né, pequena. Então, o processo muito simples, mas bem interessante, bem legal, a gente viu o ambiente e tal, papapá. Se a carne, não, a carne toda vem abatida e tal, então,
ele pode até comprar o porco, só que daí ele vai num abatedouro, paga para abatedouro, né, e ele recebe a carne limpa. Só que, né, a gente olha para um lado, olha para o outro e tal. Ah, professora, mas ele abate uns aqui. Ah, daí tu já sente, né? Quer dizer, uma coisa, vamos supor lá, sabe aquela questão assim, eu faço certo até um certo limite, né? Mas para eu abater por terceiros, a carne fica mais cara, então eu faço 60% do salame com a carne abatida de forma legal, com todas as notas e tal, e 40% eu abato ali no fundo do quintal, o sangue vai escorrendo, os restos a gente junta, vira comida, ou bota no buraco, ou enfim. Para ficar o custo, dar o equilíbrio do custo para eu ter uma margem de lucro maior. Gente, isso aí é aquele negócio, ó. Plano de recuperação da área degradada. Vai ter área degradada, não tenha nem sombra de dúvidas. Porque você não vai abater um porquinho uma vez, depois a natureza vai se dar por conta. É um porquinho hoje, um porquinho semana que vem, depois na semana, é sistemático. Então, isso é degradação, porque sistematicamente você está colocando as coisas, os resíduos no mesmo lugar. Né? Mas essa água aí é muito grande, tá? Mas a sistematização também vai gerar, né? Então, mas só assim que ele consegue, senão ele fecharia e tal. Eu sei que tem toda essa questão financeira, né, que é importante, né, o tripé, é o econômico, ambiental e o social. Ali uma família, 2 famílias trabalhando, é ali o seu sustento, então eu estou ali no social, eu estou no econômico, mas tem o ambiental, eles têm que achar uma solução, né? Às vezes existem soluções que não demandam mais, a questão é por ignorância, que, como eu sempre digo, ignorante não é o burro, o ignorante é aquele que não sabe sobre aquele assunto. Bom, se eu não sei sobre aquele assunto, eu sou ignorante, mas como é que eu deixo de ser ignorante? Estudando sobre o assunto, buscando alternativas, né? Que é o caso. E assim, numa fiscalização, a pessoa pega, não tem, né? Mas tem muito disso. Então, nós temos muitas áreas degradadas, gente, que a gente nem sabe que tem. Né? Não, mas pensa, é só orgânico. Orgânico no lugar errado é contaminação. Ali vai gerar vetores, que depois os vetores são aqueles animais que vão se alimentar daquilo que está em degradação e que depois vão contaminar outras áreas. Tá? Licenciamento ambiental. Então, assim, bom, eu tenho que fazer um estudo do impacto ambiental para eu conseguir um licenciamento ambiental. Então, em 97, pela resolução do CONAMA 237, todo empreendimento, atividade que utilizar recursos ambientais ou que seja potencialmente poluidora ou ainda que seja capaz de alguma forma causar degradação ambiental, necessita de um prévio licenciamento de operação de um órgão ambiental competente. Para obtenção da licença ambiental, deverá ser realizado um estudo prévio de impacto ambiental e depois um relatório de impacto ambiental. Vejam só, aqui também nós tínhamos uma pedreira, e ainda tem uma pedreira, mas tem 2, não, acho que em Passo Fundo que tem uma pedreira que está desativada. Uma vez eu fui lá olhar, aí o que acontece? A empresa vai numa área que vê que tem como explorar, por exemplo, o basalto, né? E aí explora, agora não tem mais o que fazer e larga o ambiente, né? Puxa lá a vida, você retirou recursos naturais, né?
Quando não tinha mais o que tirar dali, tu larga o ambiente, tá lá um baita de um buraco que começou com a chuva a fazer um laguinho e coisa e tal, daí o pessoal vai lá tomar banho, porque uma água relativamente limpa e tal, deve ter um córrego ali, só que tem um precipício, quer dizer, onde é que está a proteção para as pessoas, para os jovens que vão lá, se aventuram, é uma coisa assim muito, muito triste de ver, né? Isso sim, eu chamo de predatório, né? É como se chama, você extrai esse recurso natural de forma predatória e depois não se responsabiliza para o ambiente. Bom, não tem mais como tirar a pedra dali, mas o que você vai fazer com esse ambiente? Não, eu vou botar cerca e esse terreno é meu e pronto, vou deixar ali. Sim, mas as pessoas vão invadir, há risco de morte, então eles tinham que ter o governo deveria de exigir, né, uma solução para aquilo. Nós temos uma pedreira ativa ainda aqui em Carazinho, né, que ainda regularizada, com certeza, né, regularizada, mas em um entorno, pode ter certeza que não tem mais nada. Não tem mais bicho, não tem mais nada, porque com as explosões, né, que utilizam para quebrar as pedras e tal, ela expulsa qualquer vida, qualquer tipo de vida, qualquer ser vivo dali, né. Mas, como é uma pedreira mais nova, mais recente, com certeza ela tem a licença ambiental. Bom, por depender do nível de abrangência e do impacto do licenciamento ambiental, está previsto em vários níveis, né, de competência municipal, estadual e federal. Conforme o CONAMA, são previstas as concessões de 3 tipos de licença: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Né, então, as quais podem ser expedidas isoladamente ou sucessivamente. Né, isso dependerá da natureza e da característica da atividade. Então, nós temos a licença prévia. Essa deve ser requerida na etapa preliminar de planejamento do empreendimento ou da atividade. Será concedida mediante análise da localização e concepção do empreendimento, a apreciação dos requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases e a observância dos planos municipais, estaduais e federais para a área de abrangência do empreendimento. Quer dizer, se eu quero abrir uma loja de vendas de roupa, é óbvio que não vão me barrar na questão da licença, né? Porque eu não estou gerando poluição. O que vai ser meus resíduos? Caixas de embalagens plásticas, né? Eu não vou gerar resíduo gasoso, nem resíduo efluente, líquido. O sólido, ele é reciclável, quer dizer, né? Agora é diferente se eu resolver, por exemplo, ser uma fábrica de couro, trabalhar com couro. Bom, trabalhar com couro, o couro vai ter que ser curtido, ele vai precisar de metais pesados, ele vai precisar de produtos químicos, ele vai gerar efluente, ele vai gerar um monte de coisa. Opa. Vamos ver onde é que você vai querer abrir, como é que vai ser teu processo produtivo, como é que tu vai fazer esse tratamento, e aí eu vou analisar lá se teu tratamento é com tecnologia avançada ou com tecnologia antiga, né, e aí sim dá o encaminhamento. Então, a licença de instalação, pré-requisitos para a licença de instalação: ter apresentado junto com o pedido memorial de caracterização do empreendimento, que quer dizer o quê? O processo que eu falei, equipamentos a instalar, se eu vou usar equipamento antigo ou de tecnologia mais atual,
que tipo de atividade que eu vou fazer, que tipo de combustível que eu vou utilizar, por exemplo, eu preciso de muito calor. Bom, eu preciso de muito calor, eu preciso de fontes de calor. Essa fonte de calor vai ser baseada em lenha, em óleo, diesel, em energia elétrica, né? Porque às vezes tu consome tanta energia elétrica que tu tem que implantar, tu tem que construir um gerador, né? Enfim. Efluentes gerados, plano de disposição dos resíduos, se houver resíduo perigoso ou quem possa gerar danos ao meio ambiente. Ter anunciado em jornal de grande circulação a solicitação da licença, quer dizer, a comunidade tem que saber que você quer instalar uma empresa naquela região. Ah, mas é privado, eu comprei o terreno, eu instalo o que eu quero aqui, se eu estou dentro de acordo com a lei, eu instalo. Não, a sociedade tem que ser comunicada. Então, ó, jornal de grande circulação, não adianta você ir lá colocar num jornal de pequena circulação para que poucos tenham acesso. Não, ele tem que ser amplamente divulgado, porque se houver alguma contestação, a sociedade tem o direito para tal, né? Comprovar o atendimento à legislação municipal sobre o uso e ocupação do solo, ter aprovado o estudo de impacto ambiental, quer dizer, você tem que ter primeiro feito o estudo de impacto ambiental, apresentar o relatório, que é aqui na licença prévia, né, e depois você vem solicitar a licença de instalação. Essa licença permite a instalação ou ampliação do empreendimento, o que permitirá a implantação do canteiro de obras, movimentação da terra, construção de vias, edificação de infraestrutura. Quer dizer, o governo me autorizou a eu construir a empresa, a começar a construir a empresa, tá? Eu fiz um estudo de impacto ambiental, não vai dar muito impacto, o impacto social vai ser positivo, vou gerar muito emprego, né? Vou trazer divisas para o município, estou dentro da legislação municipal, estadual, federal. Apresentei, né, como que eu vou construir, o que eu vou produzir, blá, 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 então ele me permite construir o empreendimento. Aí vem a licença de operação. Aí sim, ó, autorização à operação do empreendimento ou realização da atividade impactante. Essa licença é concedida quando a instalação já estiver pronta e em condições de operar. Tenha sido verificada a conformidade com aquilo que foi previsto na concessão da licença de instalação. Porque eu não posso dar a licença de operação sem a empresa ter construído. E não é porque a empresa construiu que o Estado vai dar licença de operação se não tiver de acordo com tudo aquilo que ele disse que ia fazer, né? Então, tenha sido verificada a conformidade com aquilo que foi previsto na concessão da licença de instalação. Então, a licença de operação pode ser concedida em caráter provisório, por um prazo definido, para que possa ser comprovados resultados reais no funcionamento da instalação. Findo o prazo e atendidos os padrões legais, é concedida a licença definitiva. Quer dizer o quê? Depois que ele construiu, mas eu ainda não sei se isso ainda vai dar certo, não vai gerar mais nada. Então, assim, ó, eu vou te deixar trabalhar por 3 anos, e vai ser feita uma nova análise sobre os impactos. Se em 3 anos, vocês realmente não, tudo aquilo que vocês disseram que iam gerar, resolveram, mitigaram, tal, aí sim vocês vão receber a licença definitiva. Aqui são os prazos, agora vocês pasmem, né? Olha só, uma licença prévia pode levar até 5 anos para ser liberada. Uma licença de instalação, até 6 anos. Ó, mínimo, prazo estabelecido pelo cronograma dos planos, programas e projetos relativos à atividade, ao empreendimento. Esse prazo poderá ser prorrogado desde que não ultrapasse o prazo da respectiva licença. Como você tem que mandar fazer um estudo de impacto ambiental, isso não faz num mês, dependendo
do tipo de atividade que você quer fazer, né? Mas você pode acelerar. Então, no máximo em 6 anos, mas vamos combinar, né? Uma licença de instalação é autorizar eu construir em 6 anos, aí a gente está falando de parques, né, industriais, de grandes empresas, né, a gente não está falando, assim, de empresas pequenas, de embutidos, por exemplo, né? E licença de operação pode levar 10 anos. Mínimo de 4 ou o prazo considerado nos planos de controle ambiental. Prazos específicos para empreendimento ou atividades sujeitas a encerramento ou modificações em prazos inferiores. Quer dizer o quê? No máximo, tu leva 10 anos para conseguir uma licença operacional. Se em 10 anos toda a tua construção tu não conseguiu, aí daí a coisa muda, né? Se busca a lei para rever todo esse processo. Por quê? Porque se acredita que também em 10 anos muita coisa mudou, pode ter mudado na região, né? E aí o estudo do impacto ambiental já pode ter sido alterado. É o exemplo que eu dei ali da TW. Né? Em 10 anos, o bairro cresceu, que 10 anos não é muito, né, em termos de população, de uma região que não tinha nada, em 10 anos, ter tudo, né, às vezes leva mais tempo, é isso que eu quero dizer, mas, por exemplo, se em 10 anos ela não conseguiu a licença de operação, e tinha agora tem muito mais casas, muito mais moradores, então o impacto ambiental não vai ser muito pela flora e fauna selvagem, né, mas sim as pessoas, a sociedade, que daí é diferente, é outro tipo de impacto. Responsabilidade, então quem é que faz esse estudo? Então, conforme o CONAMA, os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, e as despesas é por conta do empreendedor. Quer dizer, eu não posso pegar qualquer pessoa para fazer esse estudo ambiental, né? Eu posso pegar um engenheiro civil, porque o engenheiro civil conhece bastante de terra, né, de não sei o quê. Se ele não está habilitado, ele não pode, ele tem que estar habilitado para assinar um estudo de impacto ambiental, né? Então, hoje a gente tem os engenheiros ambientais, antes, quando a gente não tinha os engenheiros ambientais, nós tínhamos os agrônomos, né? Não descarto os engenheiros civis, ou arquitetos, enfim, desde que eles tenham essa autorização do conselho, provavelmente por uma especialização, né, eles estão habilitados a fazer isso. Sendo as informações apresentadas de responsabilidade tanto do profissional como do empreendedor, sujeitos a sanções administrativas, civis e penais. Então, quer dizer o seguinte, faz o seguinte, se faz um relatório, maquia o relatório, diz que isso, diz que aquilo e tal, e aí o cara assina, te paga o dobro, o triplo do que o mercado, mas tu vai ter que dar uma maquiada no relatório, e o cara assina. Se houver acidentes, ele é responsável, né, a assinatura dele é de responsabilidade, então ele vai responder acessivelmente sobre esses acidentes, sem o empreendedor ser isentado. O empreendedor é responsável tanto quanto, mas eu não entendia nada, eu paguei para ele, bom, mas o empreendimento é teu, tu é responsável, sem choro, os dois respondem. Por isso que ele é muito importante e sério, né, porque entra na justiça e você pode ser condenado, né? Como deu os acidentes ali de Sobradinho e de Diamantina, né? Mariana. Então, esses dois ali, os engenheiros que assinavam que a contenção estava boa, que a contenção, tudo isso estão respondendo processo. O relatório, que se chama RIMA, né? Relatório de Impacto Ambiental,
deve ser expresso todos os trabalhos realizados, né, trazendo uma avaliação valorativa que indique se o projeto é ou não nocivo ao meio ambiente e em que grau, medidas mitigadoras para impactos negativos e seus programas de acompanhamento. O que é medidas mitigadoras? Né, ou compensatórias, são ações que visam a redução e eliminação dos impactos negativos oriundos da implantação, operação, manutenção, né, ou até mesmo desativação de determinado empreendimento. Lembra lá que eu falei da pedreira lá de Passo Fundo? Né, qual foram as medidas mitigadoras quando desativaram o empreendimento? Deixaram a cerquinha de arame farpado. Um absurdo isso. Né? A divulgação desse relatório. Salvo haja uma restrição devido ao sigilo industrial, cabendo ao interessado a solicitação e demonstração do motivo, o relatório do RIMA será acessível ao público. Suas cópias ficarão disponíveis aos interessados no Centro de Documentação e em bibliotecas do SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Quer dizer o seguinte, se você quer ver o relatório, o RIMA do Piracanjuba, você vai lá na secretaria e tem que ter lá o relatório, o RIMA, falando sobre o estudo do impacto ambiental, né, do meio ambiente ali daquela região quando ela foi construída. Os órgãos públicos que manifestarem interesse receberão cópia do relatório para conhecimento e manifestação. Por fim, caso julgarem necessário, órgãos públicos poderão promover a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. Quer dizer o quê? Que se os órgãos, a prefeitura, enfim, né, achar por bem que tem que ser exposto para a comunidade, ela pode fazer uma audiência pública para apresentar esse relatório e dizer, comunidade, essa empresa quer se instalar aqui no nosso município, né, e pelo estudo de impacto ambiental vai acontecer isso, certo? Então, concordam, né? Isso aí é extremamente transparente, isso é muito bom, porque quando a sociedade concorda, aquela empresa tem muito mais propriedade, né, naquela cidade, do que quando ela faz tudo de forma mais escondida, né? Ela entrega lá. Agora, quem de vocês sabem que vocês podem ir lá na Secretaria do Meio Ambiente e pedir pelo relatório do estudo de impacto ambiental? Alguém de vocês já sabia disso? Estou perguntando. Alguém já participou de uma audiência pública sobre esse assunto? Não, senhora. Não. Creio que órgãos públicos, documentos públicos também, né? Hã? Creio que órgãos públicos, documentos são públicos também. Exatamente. Você pode ir lá e solicitar para ver. Ó, a audiência pública é realizada em 2 objetivos. Formar ao público sobre o projeto e seus impactos, de modo que os interessados, a população, né, tenham oportunidade de expor suas dúvidas sobre o empreendimento. E informar aos responsáveis pela decisão e ao proponente do projeto as expectativas e eventuais objeções do público, para serem consideradas como critérios de decisão, né? Então, até informar aos responsáveis pela decisão e o proponente, que é a empresa, né? Então, a decisão, se é do município, da prefeitura, no caso, né, dos governantes daquele município, e se autoriza ou não, né, então ele vai ouvir o público, nós não queremos, nós queremos. Olha o exemplo que eu dei lá do aeroporto de Canela e de Gramado, né, Gramado não conseguiu, a prefeitura de Canela conseguiu depois de muitos anos de
de propostas, né? Mas ali, efetivamente, a sociedade agiu, né? Gente, eu não estou dizendo que isso é necessário, né? Que isso aí é importante, a sociedade interferir, não querer. Não, pelo amor de Deus. Nós somos gestores, nós somos administradores, a gente precisa de empresas, né? Mas é importante vocês saberem também os mecanismos para não cometerem falhas quando... E outra, prof, se deixar a sociedade interferir, nós estamos numa geraçãozinha hoje em dia que, por favor, gente, tudo que tu faz é motivo disso e motivo daquilo. Tá enchendo o saco, né? Deixar a sociedade interferir tá bem complicado hoje. É que assim, né, nós estamos falando da a geração Z, né, Y, Z e A. Sei lá que geração que é, mas é muito imediatista, eles não sabem esperar o tempo deles. Eles querem as coisas para ontem. O imediatismo e a visão deles, um olhar deles é um pouco diferente, né, um olhar mais de que eu não quero só ganhar, eu quero também ter qualidade de vida. Qualidade de vida é eu ter um ar limpo, ter isso e aquilo, mas tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E como eu sempre digo... Mas é uma visão sem conhecimento, né? Que não passaram a metade das coisas do que o pessoal de mais idade passou e acham que são os donos da razão. Mas isso vai mudando, Jonas, no momento em que você vai construindo, né, a tua família, que você vê que o que vai ser o futuro do meu filho se não tiver emprego, se não tiver trabalho, né? Então, a gente vai mudando de opinião, porque você vai crescendo, tu mesmo, quando era jovem, de repente, não pensava tão assim, opa, mas para aí, né, eu tenho que construir alguma coisa, porque eu tenho gente atrás de mim, dependendo de mim, né? Eu sei que tu não tem filhos ainda, né? Mas eu já pensava nisso, professora. Porque eu trabalho desde os 12 anos de idade, né? Já vendi picolé, já vendi isqueiro, viajei muito tempo. Então, sempre trabalhando desde cedo. A minha carteira assinada foi assinada com 15 anos de idade. Eu vou para 20 anos de carteira assinada. Vou fazer 35. E eu aprendi de que forma? A minha mãe até hoje mora de aluguel em Carazinho. Entendeu? Meu pai trabalhou a vida inteira, não adquiriu a casa própria. Então, eu tinha essa visão de casa, eu não queria isso para mim. Então, hoje, com 30 anos de idade, eu tenho a minha casa. Então, eu aprendi com as dificuldades, né? Sim. Coisas que hoje eu percebo que muita geração hoje, até a questão da educação dos filhos, se um pai diz não, ele birra, bate pé, discute, dá tapa na cara. Eu sou da geração que meu pai só olhava de canto de olho, já era o suficiente para te se aquietar e ficar no canto, não ter quebrado o tempo. É diferente a pegada. Mas é o que está aí, né, Jonas? O que está aí. Então, assim, vocês, né, administradores, voltando aqui à questão, né, o que traz de benefício, porque quando a empresa apresenta numa audiência pública, ela também vai trazer os benefícios, né? Ela vai trazer o que ela vai gerar em termos de emprego, em termos de impostos para o município, com esses impostos, o que o município pode fazer, porque o que acontece, o município que não tem arrecadação, gente, é um município pobre, e aí ele não consegue investir na comunidade, né? O que acontece se a gente for ver da metade do estado para cima e da metade do estado para baixo? Na metade do estado para cima, tu pega ali Caxias, Santa Maria é bem no meio do estado, né? Para cima, tu vê cidades bonitas, você vê cidades onde as ruas são praticamente todas asfaltadas, você vê casas e prédios bonitos, eu digo novos, né? Ou em bom estado,
você vê a cidade, de alguma maneira, ela está crescendo. Para baixo, gente. Por quê? Porque tem arrecadação. Para baixo, onde você vê mais a questão campeira, a arrecadação é mínima. Olha o que... Vocês vão para Alegrete. Meu Deus do céu. Alegrete é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul. Bagé. Aquilo está parado no tempo. Aquilo lá tudo tá parado, tudo assim, tu vê aquelas pessoas assim que estão paradas, Jaguarão do Sul, Jaguarão do Sul, né, que se chama, é tudo assim, nossa, Uruguaiana é maior, ela é uma cidade, seria assim, como se fosse Passo Fundo aqui, né, ela é mais ou menos que nem uma capital ali daquela região, né, mas eu fui visitar a universidade Unipampa, é Unipampa que se chama, né? Lá de Uruguaiana. Ah, meu Deus do céu, é um lixo. Eu não falei nada, né? Porque eu era visita. Oh, pelo amor de Deus do céu. Aquilo lá virado no mato, uma coisa assim, os prédios feios, assim, de descuidados, né? É cultural e falta de recursos, né? Porque não tem indústria, são poucas as indústrias. Lá mais é a pecuária e todos os derivados da pecuária. Claro que tem algumas indústrias, mas não é assim, da mesma maneira que a nossa região aqui, né? E aí já vem da cultura, daí vira cultura, né? O pecuarista cuidar do gado, o que é o gado, tu não precisa, não é que nem a agricultura, que você tem que ir lá ver toda hora, e tem que estar lá, as vaquinhas, tem que tirar leite, tem que dar comida, tem que não sei o quê, papapá. Não tem isso. Né? Se você vai vendo assim as casas, bom, enfim, é outra cultura, né? Mas não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque não tem arrecadação. Por que não tem arrecadação? Porque não tem concentração de trabalho efetivo, onde gera salário, porque gera salário, gera consumo, eu tenho interesse de abrir negócio, eu abro um negócio, gero mais trabalho, gero mais consumo. Né? Então, se você vai no sentido contrário, menos comércio, menos emprego, menos consumo, cidade sem arrecadação, sem investimento. Ah, aqui não sai do lugar, aqui não sei o quê. Mas é a consequência, né? Então, se a gente quer crescer, você tem que gerar emprego e estimular o empreendedorismo, é óbvio, né? Mas nosso país, ele é extremamente empreendedor. Não é que assim, ó, outros países são mais empreendedores, mas a nossa maior geração de emprego não é de empresas multinacionais, é de empresas de médio e pequeno porte. Parece uma contradição, né? Mas gera. E é o que faz a máquina funcionar, e o que era um dia pequeno, ele pode crescer, né? Enfim. Então, alguém quer mais comentar mais alguma coisa? Não? Então, eu vou voltar ali para a aula, que tem a última lâmina, que é sobre a semipresencial. Então, esse estudo de caso de 2 usinas termoelétricas em São Paulo. Não é grande, tá, gente? Eu quero que vocês leiam esse caso e dê a opinião de vocês. Eu até coloquei lá na semipresencial que não é resumo, né? Que às vezes tem alunos que se equivocam, faz um resumo do caso. Não é resumo. E também não vão para a internet pegar a opinião de alguém sobre esse caso. Porque eu vou saber se é de internet, a gente sabe, vocês não precisam escrever uma página inteira sobre o que você entendeu e qual foi a sua opinião, né? Mas que seja de vocês, e a gente sabe quando é o aluno que escreveu. Na verdade, a senhora está dando 0,3 pontos, né? Hã? Na verdade, a senhora está dando 0,3, né?
que como é minha opinião própria, não tem como descontar nota. Agora, quando pega da internet, eu posso. E só não pegar na internet, pronto. Porque assim, o que vocês estão desenvolvendo ali? Vocês estão desenvolvendo o senso crítico, o analisar uma situação. A gente não pode deixar na vida tudo passar. Aconteceu, tá. Qual é a tua opinião sobre isso? Como é que tu analisa essa situação? Então, você tem que aproveitar a universidade para isso, para desenvolver o senso crítico. Né? Por quê? Porque quando você desenvolve o senso crítico, quando você vai fazer alguma coisa, você pensa, o que podem pensar? Eles podem pensar isso, isso, isso. Mas também podem pensar isso, isso, isso. Bom, se pensar nisso, eu vou dar, isso é estratégia, né? Então, você está, de forma estratégica, analisando as suas ações para que, se houver uma divergência, você tem como rebater essa divergência, ok? Então, é isso, gente. Comentários, perguntas? Nada? Então, boa noite para vocês. Bom finalzinho de semana, bom final de semana. Professora, eu quero falar com a senhora, tá? Tá. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A senhora tá gravando ainda.